Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. Dia 2. Parece que a minha tela tá meio suja, deixa eu limpar. Eu calço 37. Melhorou. Tava nublado. Bom dia, Maria. Bom dia, Mauro. Eu calço 37, mas meu pai me dá 36. Diz o Raul. Toca, Raul. Sapato 36. Bom dia para vocês. Hoje é dia de Iemanjá, Nossa Senhora. No budismo é Kanon. Dia de Kanon. Dia de Iemanjá. Bom dia, Isis. Bom dia, Ana Tereza. Tudo bem, gurias? Olha o Raul aí tocando. Hoje eu acho que é feriado aí pelo Rio, né, Isis, não é? Porto Alegre é, Rio Grande é, os lugares que homenageiam Iemanjá, ou Nossa Senhora. Bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia, Conceição. E aí no budismo se comemora, não se comemora, né? Mas seria uma relação mais ou menos com o Kanon, assim. Oi, Pati, tudo bem? Azevedo, bom dia. Agatha, quanto tempo? Tudo bem? Como é que tá aí a praia do Rosa? Ou não, é Garopaba, né? Garopaba. Olha ali, né? Coladinho. Olha aí o sapato 36 do Raul Seixas. No Rio não é feriado. Então, bom dia, Fabiola. Tudo bem? Quanta coisa ontem na aula, né? Sobre a história, sobre o contexto histórico do budismo. Ontem a gente estudou fiz uma exposição breve, rápida, assim, sobre o contexto histórico do Buda, né? A gente praticou e aí fizemos uma avaliação. Tu viu quanta coisa que acontecia naquela época, né, Fabio? E a gente estuda somente umas pontinhas das coisas, né? E ontem a gente avançou, só para mostrar como é que era, como é que... E uma coisa, ó, todo mundo... Ontem a Fabiola ficou perplexa, porque todo mundo acha que o Buda era um príncipe, né? E o Buda nunca foi um príncipe. E nem o Suddhodana era um rei. E ontem eu contei por quê. Bom dia, Karim. Tudo bem, Mamis Loucaça? E ontem eu contei por que não era. E não é, nunca foi. Aí quem quer saber tem que participar dos cursos, né, tia? Porque senão expliquei como é que era toda a situação da Índia naquele período. E então por que o Buda nunca foi um príncipe? Nunca, e o Suddhodana nunca foi um rei? Bom dia, Cris. Isso não muda nada para nós, mas muda um pouquinho, né? Muda porque, claro, não era não. Se mais gente perguntar, eu conto. Apaixonado pelo mundo. Manjul Rinpoche, editora lúcida. Pelo menos tem uma editora que está lúcida, né? Alguém tem que estar lúcido nessa história. E a editora do Vitor Barreto está lúcida. Não, eu só falo se tiver mais gente perguntando. Fala, Jeff, conta por que o Siddhartha não era um príncipe. Por que os textos dizem... Ué, e o velho caminho diz que é, mas não é. Olha, ó, Kari, ó, 2 pessoas já. Kari também quer saber. Como assim? Também quero saber. 2 pessoas já tá começando a ficar bom. Quem dá mais? Era chato. Sério que vocês levantam às 6h30 da manhã para ouvir eu incomodando vocês? Hein? Conta aí, ó, o Mauro também. Conta e para de ter frescar. O Mauro só escreveu a primeira parte. Mas eu conheço o Mauro, ele deve ter dito, conta e para de frescar. A Conceição. Tudo bem, Conceição? Então, assim, ó, existiam 16 monarquias. Existiam 16 monarquias, estados monárquicos na Índia naquele período. E 9 estados não monárquicos. E o reino dos Sakyas... Tá? Então, Sakyas, né? S-A-K-Y-A-S,
que significa alguma coisa como vitoriosos, guerreiros, era um reino não monástico. Era um estado não monástico, melhor dizendo. Não vou usar a palavra reino, para não confundir. Era um estado não monástico. Então, a monarquia era só designada pelos outros 16 estados. Então, imagina assim, vamos tentar trazer para o contexto para nós aqui. Imagina que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sei lá, são estados monárquicos. E dentro desses estados monárquicos existiam os estados não monárquicos. Que aí, então, esse condado dos Sáquias, que era um apenas, dentro desses 9, morava o Suddhodana, que era um nobre. Se a gente fosse trazer para o nosso contexto ocidental, seria mais ou menos como a Inglaterra, tem a Rainha Elizabeth, e aí tem os condes. Né? Lembra dos filmes que tem os condes? O Suddhodana era um conde, não era um rei. Mas o que muda? Muda tudo. Porque o sistema monárquico ele era totalmente hereditário, era passado de pai para filho. No caso dos condes, não. Era guerra, era na pauleira. Então era tudo uma confusão ali. Então, eles estavam guerreando entre eles e eles tinham que se submeter ao sistema monárquico. E um desses estados monárquicos que cuidavam dos Sáquias era o Magadha. Então tudo que o Suddhodana arrecadava, mandava lá um impostozinho para coisa lá. E não estava nada garantido, tanto que eles eram invadidos constantemente. E tanto que eram invadidos... Querem que eu continue a história? Porque é bem comprido. Tanto que eram invadidos que um príncipe chamado Vidubá, ele invade o reino dos Sáquias. Eu vou repetir essa palavra Sáquia, porque depois eu vou dizer por que ele tem um probleminha. Ele invade o reino dos Sáquia por 3 vezes. Tenta invadir. E ele só não dizima todo o reino dos Sáquias porque as 3 vezes que ele vai invadir, ele vê o Buda meditando. Ele entra na cidade de Kapilavastu e vê o Buda meditando e retorna, por respeito. Mas chega um ponto que ele diz, dane-se. E o Buda, ele invade a cidade de Kapilavastu, mata todo mundo, 77 mil pessoas, conta a história, 80 mil crianças raptadas, 500 mulheres para o harém deles, e essas mulheres não se submetem e elas são cortadas os membros e mortas, enfim. E esse Vidubá morre em seguida numa enchente, ele e toda a cavalaria dele, morrem todos numa enchente. Por que é importante esse Vidubá nessa história toda? Porque o Vidubá era filho de uma impura, de uma casta inferior. E aí quando ele visita o conde Suddhodana, que na verdade não era conde, se chama Raja. Lembra dos Marajá? Então o Rajá, ou Rajá, era esse simbolismo dado ao conde, que não era um rei. Então o Buda nunca foi um príncipe. Ele era um nobre. Então ele estava ali entre os nobres, né? Ele era um kshatriya, né? Que era um nobre do sistema ariano. Bom, esse Vidubá invadiu, porque quando ele tinha 16 anos, ele foi visitar o rei Suddhodana, o Suddhodana, pai do Buda, e como ele era filho de uma impura, de uma avó impura, também de uma casta inferior, quando ele saiu, o Suddhodana mandou lavar o banco que ele sentou com leite e água. E aquilo ele disse, não, quando eu voltar, eu vou lavar toda a cidade com sangue. Isso estou na história. E aí, claro, alguns fugiram, foram para algumas regiões da Índia, alguns dos Sáquias. Por que eu estou falando isso? Eu só descobri porque eu fui mapear, óbvio, né, obcecado, eu fui mapear a palavra Sáquia, né, onde ela se encontrava na Índia, fui indo, onde ela foi né, até chegar no ponto dessa história, né, uma história com vários apontamentos reais, assim, eles mostram, enfim, as pessoas que são historiadores, né, e fidedigna, tá? Porque tem textos por aí, que eu não vou citar o nome, que estão escrevendo Sáquia com XA, Shakyamuni. Vocês já leram, né? Vocês lembram que o nome do Buda também ele chamava de Sakyamuni. O que é Muni? É sábio dos Sáquias, do reino do condado dos Sáquias, né? O reinado, condado, tá? E aí tem livros por aí de pessoas famosas aqui no Brasil que estão escrevendo só para brasileirar e tornar mais cool a brincadeira, assim, é o Shakyamuni, com XA. Então, Muni significa sábio. Ele era o sábio dos Sáquias. E isso dá um contexto histórico na história. É muito importante a gente contextualizar. Agora,
Imagina a gente ler isso aqui, essa história daqui a 500 anos e aí tem um Xá ali. Qual é o reino que ele pertencia? Qual é o condado da história? Ele não existe. Então, a gente, para ser cool, a gente tem que ter pelo menos um pouco de cultura. Me desculpe, mas essas pessoas que estão escrevendo isso, parem. Parem, porque não é legal. É aquela coisa de tentar brasileirar o budismo e dizer, não, mas é que a gente fala Shakyamuni aqui, aí fica fonético. Né? Não. Procurem Shakyamuni, vocês vão descobrir quem está falando. Está escrevendo e vendendo essa ideia. Não é legal. A gente tem que ser tem que ter critérios para isso. Então essa é a história. Então ele nunca foi um príncipe e o Suddhodana nunca foi um rei. O que muda isso? Muda porque traz o Siddhartha para um contexto mais real ainda. Ele era uma pessoa comum, extremamente comum, o que faz dele uma pessoa mais interessante para mim, pelo menos. Tá? É isso. Mas o que isso nos interessa às 6:30 da manhã? Eu acho legal a história, gente. Gostaram da história? Quem gostou, levanta a mão. Quem não gostou, disse, não me vem com esse papinho aí. Bom, dia que entrou agora, acho que foi a Úrsula, a Rosalia, a Sinara, a Adriana, quem mais? Eu não vi. Estava falando aqui sem parar. Já estou falando sem parar às 6 e pouco da manhã. Curtiram a história? Tudo bem? Sua casta não te define. É isso aí. Francisco Elombre. Bacana, né, Mauro? Página 61. Então ele estava falando sobre os estágios da meditação. O primeiro estágio que é aquelas ondas que vêm, né? E a gente fica ali sendo jogado na praia por aquela onda de pensamentos, aquela loucura toda. Tá? No estágio seguinte, curtiu, Ana Tereza? Já conhecia essa história, Ana Tereza? Me conta aí se tu já conhecia. O pessoal aí que é budista aí, o Mauro, Ana Tereza, já conheciam essa versão? Herbert Richards. Então no estágio seguinte, estágio 2, tem um mosquito aqui me incomodando. Aliás, tem muito mosquito engajado, gente, vocês não têm noção. A nossa cidade está totalmente tomada. No estágio seguinte, somos ensinados a repousar a mente no aspecto espaçoso e não conceitual da mente, que transcende a dimensão de água abaixo da superfície. E isso nos dá mais confiança para deixar as ondas acontecerem. Ainda não as vemos como as ondas apenas, mas a nossa perspectiva se tornou muito maior do que as ondas. A Ana Tereza respondeu que não conhecia. Nossas histórias... O Mauro também não. Essa história é pouco... na verdade, quase não se divulga, né? Fica muito preso naquelas questões mitológicas do Buda. Mas eu gosto de descobrir a real, assim, quem ele era de fato, assim, o que ele comia, o que ele fazia. Me interessam as coisas reais, assim, né? Mas isso é uma visão minha também. Não muda nada. Nossas histórias pessoais de medo e perda, de rejeição e autorrecriminação estão lá. Então, no segundo estágio, a gente está olhando para tudo isso, na prática de meditação, né? Mas não permeiam cada pedacinho de espaço na nossa cabeça. Nossa mente fixa relaxou um pouco. E uma vez que reconhecemos que nossa própria versão de realidade existe dentro de uma vasta experiência impessoal da realidade, as mesmas histórias não nos perturbam tanto. A Carolina disse que é tipo o Globo Repórter. Quem é? Do que se alimenta? Onde anda? Ela tá engraçadinha hoje, vocês viram? É a Carolina. A malandrinha. Podemos começar a pensar. Há uma onda se formando na superfície da minha mente. Ou há um monstro na minha cabeça. Está bem, sem problema. Podemos reconhecer o problema sem reagir a ele. Até parece, né? A gente está meditando, surge alguma coisa e aí a gente fica louco já, né? Vemos o problema, mas não o sentimos tanto como antes. A compreensão da vacuidade está saindo da cabeça do intelecto para o coração sensível da experiência. A proporção está mudando. Quanto mais repousamos no reconhecimento da mente vazia e espaçosa, e quanto mais incorporamos a sabedoria da vacuidade, menor é o impacto das perturbações.
A onda está lá. Mas agora é apenas um pequeno movimento na vastidão do oceano. Mas neste ponto ainda estamos presos na superfície com as ondas e perdemos contato com o oceano abaixo dela. Ou a gente, resumindo, a gente está ali meditando e surge alguma coisa, a gente é empurrado para aquele pensamento, volta, empurrado, pensamento, volta. Né? Que todo mundo já sabe o que acontece na meditação. No terceiro estágio, a onda não surge mais. Olha aí. Não surge mais como um problema. Ainda é uma onda, grande ou pequena, mas não ficamos presos a ela. Sentimos-nos confortáveis, repousando dentro do próprio oceano. Ele está meio que narrando aqui os 9 estágios de Nagarjuna. Tá no terceiro estágio. Eu acredito. O oceano não se transforma em algo calmo e parado. Essa não é a natureza do oceano. Mas agora estamos tão familiarizados com a vastidão do oceano que até as maiores ondas não nos incomodam mais. Vocês já fizeram prática, né? Quem pratica meditação aí, e pratica sério, assim, né? Pratica todo dia, enfim. Sabe aquele momento que tu percebe que está pacificado? Que os pensamentos já não te levam mais a lugares nenhum. Até te levam um pouquinho, mas é um mar calmo, assim, mar sereno. Tem uma ondazinha quando bate um vento, volta. Esse momento, assim. É assim que podemos, então, vivenciar nossos pensamentos e emoções. Mesmo aqueles dos quais passamos a vida tentando nos livrar. Todo o movimento da mente, toda a reação emocional ainda é apenas uma pequena onda na vasta superfície da mente desperta. Ou seja, a gente está ali praticando e aí tu está sendo levado, né, contra as pedras, assim, pensando, mas por que eu fiz aquilo? Por que aquela pessoa fez isso? Será que vai dar certo no meu trabalho? Será que não sei o quê? Será que... Aí daqui a pouco tu começa a pacificar. E pacificar. E aí ele vai dizer assim, e assim podemos vivenciar nossos pensamentos e emoções. E aí tu está pacificando. E aí tu percebe, muitas vezes, na maioria das vezes, tu percebe que não são os problemas que estão te jogando contra essa parede de pedra, né? Tu está sendo levado pela onda. Às vezes são flutuações de emoções e pensamentos antigos que estão condicionados nas nossas entranhas e que nos movimentam. E aí tu olha aquilo mais a fundo. E quando tu vê, é uma emoção muito antiga. E que tu está reproduzindo ela eternamente, assim. Eternamente. Tu olha para aquela emoção como ela é. Embora seja sempre livre, a mente permanece aprisionada em cerceamentos criados por ela mesma. A concentração em um objeto sensorial pode proteger a mente de se sentir dominada pelas ondas. Por exemplo, concentrar a mente em uma flor ou observar a fumaça de um incenso pode proteger a mente de ficar obcecada com as desavenças conjugais ou com um plano de negócios. Ontem também a gente fez uma prática bem rapidinha assim, e para forçar um pouquinho o nosso foco, né? E então é isso, tu vai focar em alguma coisa muito mais grosseira, assim, né? Tu força a respiração, ou tu força olhar para uma vela ou para alguma coisa. Com isso tu consegue ter um foco mais rápido. Esse tipo de foco pode fornecer um alívio temporário. Ainda assim, não nos permite vivenciar a liberdade. Lembra que eu falei na aula ontem, né? A gente fez aquela prática rapidinho, assim, 5, 10 minutos, para forçar o foco, depois a gente permaneceu em silêncio. Então aquilo não é a prática de meditação em si, aquilo é o veículo. Aquilo é que está tomando força para fazer a prática. Quando nos conectamos com a nossa própria consciência plena, quem está afim aí, gente, quem é de Lajeado ou região, quiser participar das aulas presenciais, terça-noite, 19h15, quarta de manhã, 7h15 da manhã. Tá? Quando nos conectamos com a nossa própria consciência plena, podemos conciliar o que quer que surja. As grandes ondas dos entes queridos morrendo e dos relacionamentos acabando, as marolas dos computadores quebrando e dos voos atrasados. Nenhuma onda permanece a mesma. Todas quebram na praia. Deixe estar, deixe passar.
torne-se maior que o pensamento. Olha a dica do monge. Maior que a emoção. Tudo está sempre em fluxo. Ao deixar estar, simplesmente permitimos o movimento inerente. Podemos perceber a preferência e o desejo, mas ir ao encalço deles bloqueia o fluxo da mudança. A consciência plena contém a impermanência, não o contrário. Mas ambas têm isso em comum. A nossa liberação vem do reconhecimento. Então tu tá ali, surge um pensamento de uma lembrança, uma memória que vai te levar para um estado de ansiedade ou depressão, qualquer uma das coisas. Então ao invés de olhar para aquilo e ver que aquilo é uma onda que vai e depois ela vai voltar trazendo outras coisas, tu já cai naquela onda e vai surfar nela, né? Não surfa na onda. Não entra nessa onda. Olha para aquilo. Surgiu. Reconhece aquilo, tenha consciência daquilo. Imediatamente saia. Não vai, não surfa na onda. Porque tu já sabe o lugar que vai te levar. Não surfa. Deixar estar nos possibilita ver que a nossa verdadeira natureza está livre de problemas, angústia e sofrimento. E que sempre esteve. Então ontem a Alcione está aqui. Bom dia, Alcione. Bom dia, Aline. Bom dia, Mone. Comentou isso, né? A nossa mente ela está sempre querendo nos sacanear, né? Alcione? Mais ou menos isso. Tu disse, querendo nos... Nossa mente está sempre nos dando trabalho, né? Ontem ela falou na aula. Oi, Cecília, tudo bem? Bom dia. E aí é isso mesmo. Mas a nossa mente ela é livre disso tudo. A nossa mente, a mente plena que ele fala aqui, é a mente plena completamente livre de qualquer coisa. Ela não tem isso tudo. Ela tem quando eu surfo na onda, quando eu estou em cima da onda. Aí sim ela tem. Bom dia, Marli, tudo bem? Bom dia para ti. Então, deixar estar nos possibilita ver que a nossa verdadeira natureza está livre de problemas, angústia e sofrimento, e que sempre esteve. Quando paramos de tentar acalmar a superfície e aceitamos que a própria natureza do oceano é a mudança, começamos a experimentar essa liberdade interior. A gente se identifica com as ondas, a gente acha que aquilo é a nossa mente. Aquilo não é, aquilo são só as ondas, que é uma manifestação. Devido a causas e condições, elas se manifestam. Entende? Então surgem causas e condições, movimento da lua, movimento da terra, movimento sei lá o que, das marés, vento, tsunami. E aí a gente tem, aí existem as ondas, mas a real a real condição do mar é apenas mar, apenas água. Aquilo é uma manifestação devido a algumas condições. Quais são as condições que a gente vai trazer para as nossas emoções? Um problema no trabalho, um problema emocional, um problema com a relação amorosa. Aí são essas condições que causam isso. Aí o Mauro nos diz aqui, nosso karma nos dá trabalho. A mente é livre, o karma te aprisiona. Cessar essa energia te libera, exatamente. Então essa energia que causa essa onda, né? Esse karma que vai causando essa onda, vai causando essa manifestação. Então ela está contida nisso, é como uma garrafa de espumante, né? A bolha está contida ali. Então a gente olha para a garrafa de espumante e não existe a bolha, né? Porque não existiram condições. Assim que tu retira a rolha, as condições elas surgem. E aí a bolha surge. A gente diz, nossa, surgiu uma bolha. Nunca, ela não surgiu, ela sempre esteve ali. Ela sempre existiu. As condições é que mudaram. Ou o karma, como está dizendo o Mauro ali, né? O karma ele floresce, ele frutifica, e aí tchau. E aí a gente acha que aquilo é a nossa vida, mas não é. Mas não se trata de estarmos livres do sofrimento e da ansiedade. Trata-se da liberdade que pode ser vivenciada com o estresse e a ansiedade. Somos liberados do sofrimento ao perceber corretamente a realidade. Isso significa que temos o insight e a experiência para saber que nossa mente é muito mais vasta do que geralmente pensamos. Não somos do tamanho e da forma de nossas preocupações. Reconhecer a realidade como ela é torna o reconhecimento e a liberação simultâneos. No trem, todas as vezes que minha mente foi tomada por ventos fortes, olha aí os ventos, usei a continuidade da mudança para me levar de volta às percepções incondicionadas. Ou seja,
deixar estar. Se não tivesse confiado totalmente nas minhas próprias experiências e nos ensinamentos que recebi de que a mudança é constante e que nunca estamos separados da mente espaçosa, que é como o céu, minha coragem para continuar poderia ter fracassado. Agora, mais do que nunca, sem amigos, sem abrigo, sem atendentes, sem alunos, sem o papel de professor, a minha mente era a minha única proteção. E tive que confiar que a morte leva ao renascimento, mesmo quando, no processo de morrer, essa confiança nos escapa. A maioria de nós já experimentou renovação por meio de perdas muitas vezes, né, gente? Um divórcio vivido como uma morte pode levar a outro relacionamento mais feliz e saudável. O pesadelo de ser demitido acaba sendo a melhor coisa que já nos aconteceu. Uma doença debilitante, inicialmente recebida com alarme e negação, se transforma em novas dimensões de compaixão. Mas tendemos a não confiar que essas sementes para o renascimento estão presentes dentro da mudança, dentro da perda e dentro da morte das circunstâncias. A gente tem que acreditar nisso, gente. Mantive a confiança de que as chamas que deliberadamente alimentara conduziriam a transformações positivas, mas nesse momento não tinha ideia de como isso aconteceria. Vamos terminar esse capítulo aqui. No trem, às vezes me lembrava de conversas tidas com meus alunos como uma maneira de ensinar a mim mesmo. Um dia, ó a historinha. Senta que lá vem a história. Oi, Luana, quanto tempo? Um dia, uma jovem amiga de Hong Kong veio me ver. Não muito tempo antes, ela fizera uma grande mudança na sua carreira, deixando o mundo corporativo para assumir um cargo em uma ONG internacional. No entanto, descobriu que seu antigo emprego era mais agradável. As funções e atribuições da equipe eram mais bem distribuídas, e suas metas alcançadas com maior eficiência. Ela se sentia mais produtiva em seu antigo cargo e não conseguia deixar de comparar a nova situação com a antiga e encontrar falhas no trabalho atual. Isso acontece, né? Parece que você não está dando uma chance ao novo emprego, eu disse. Ela concordou que não estava conseguindo abrir mão do que lhe era mais familiar, ou seja, ela estava identificada com a onda. Que tal pensar nesse tempo como uma espécie de período de luto? Perguntei. Algo morreu e você está de luto pela perda. Continue presente com os sentimentos dessa perda. E quando sentir que encontrou uma solução, então poderá seguir em frente. Então ela disse, entendo o benefício de reconhecer a mudança e a impermanência. Mas ver essas mudanças como uma espécie de morte parece ser um convite para a morte. Respondi a ela, sim, convide a morte. Sirva-lhe chá e faça amizade com ela. Aí você não terá mais nada com o que se preocupar. Ela deu risada, mas prometeu tentar. Eu mesmo havia convidado a morte das identidades. Conscientemente, deliberadamente, desejei deixar para trás o meu velho trabalho e queimar as identidades externas. Mas, como a mulher que mudou de emprego, estava resistindo à minha nova situação. O que eu farei no bardo? Amanhã ele vai dizer o que fará no bardo. Bacana, né, gente? Gostaram? É muito legal, né? Quanta informação nova, né, dentro desse nosso mundo fechado, né? Muito novo. Bom dia, Viana! Olha aí, Cecília, entrou Viana aí também, meus parceiros de caminhada. Quando é que nós vamos fazer uma caminhada? Dessa vez eu vou fazer junto a caminhada. Aquela vez eu fiz praticamente sozinho. Tudo bem, meu velho? Vamos fazer uma praticazinha de estabilização, mesmo quem nunca fez. Bem curtinho assim, 2 minutinhos. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Soltem pela boca. Relaxem o pescoço, relaxem os ombros. Faça mais uma inspiração. Soltem completamente.
Em qualquer postura que vocês estejam agora sentados numa cadeira do café, apenas coloque as mãos sobre o colo, sobre as pernas. Deixem as costas eretas e se abandonem nesse estado. Se abandonem completamente, deixem de lado qualquer tipo de postura que vocês tenham visto para meditação, qualquer busca que vocês queiram, apenas abandonem tudo isso. Continue inspirando profundamente, entrando, sentindo o ar entrar nas narinas. Force um pouquinho a sua saída nesses primeiros segundos. Inspirem fortemente novamente. Expirem. Soltem o abdômen. E agora sim, apenas deixem que o ar entre e saia naturalmente. Quando ele entra, vocês observam que ele entra. Ao sair, observa que sai, sem forçar, sem mudar, sem ter alguém que controla. Tente observar se você controla tudo ou deixa as coisas fluírem naturalmente. Você já estava respirando, não precisa mudar isso. Apenas observe isso. Seu coração continua batendo, seu sangue continua fluindo pelas veias e artérias, seu trato digestivo continua funcionando, tudo no seu corpo continua funcionando. Você não precisa fazer absolutamente nada. Então aprenda a olhar simplesmente, não mude a sua respiração. Observe agora simplesmente alguma área do seu corpo que está tensionada. Solte. Dê o comando de soltar. Pode ser que você movimente um pouco o corpo. Solte. Olhe como você está agora. Se sentiu que houve um relaxamento, que houve uma nova condição, e isso lhe trouxe alguma paz por relaxar e observar a região tensa, entenda isso como mudança. Como impermanência, antes estava tenso, agora está relaxado. Comece a olhar esses pequenos detalhes no seu corpo. Veja a mudança acontecendo o tempo todo. É o início da prática para não se identificar com as ondas de pensamento. Estava tenso, agora não está mais. Depois leve sua atenção para as coisas fora de si. Existe um som. Agora não há mais. Leve isso para o seu dia. Observe as coisas mudando constantemente. A única coisa fixa é a própria capacidade de mutação. Não há nada fixo e permanente. Observe isso. Quando você conseguir entender isso, você irá deixar de se identificar com as ondas dos seus pensamentos. Porque eles são transitórios e não fixos. Faça uma inspiração profunda. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Beleza? Quarta-feira, então, dia 2, hoje dia de Iemanjá, Nossa Senhora, Canon,
Bom dia para vocês, boa quarta e até amanhã.